Então vamos lá, pessoal. Agora eu não consigo mais ver o chat ali, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, faça por favor no microfone. Se alguém tiver sem microfone, peça para o amiguinho aí traduzir a mensagem. Bom, então vamos falar hoje do controle da dor em odontologia. É extremamente importante a gente, obrigado, a gente saber como controlar a dor do paciente. Claro, a dor é algo muito subjetivo, então a primeira coisa para que eu faça um bom controle da dor do meu paciente é eu entender da origem dessa dor, tá? Nós aqui na cirurgia vamos falar principalmente da dor de origem inflamatória. Por quê? Porque é a dor que nós vamos provocar no nosso paciente. Então, para fazer o controle da dor, eu vou ter que avaliar primeiro a origem da dor. Por quê? Porque isso é determinante na hora de eu escolher o medicamento, tá? Na maioria dos casos, na cirurgia, na clínica de cirurgia da faculdade e até no consultório, nós vamos lidar com uma dor pós-operatória, ou seja, o paciente não vai estar com dor ou vai chegar no consultório com dor na maioria dos casos. Na maioria dos nossos casos da clínica de cirurgia, os pacientes vêm até a clínica para fazer uma avaliação ou porque ele tem um dente perdido, fraturado, quebrado, ou porque ele tem uma indicação de extração de um dente que não vai mais poder ser salvo ali por outro procedimento. Então, na grande maioria dos casos, são cirurgias eletivas, ou seja, são procedimentos que não são de urgência e, portanto, a gente vai poder agendar aquela consulta e a gente sabe que a partir daquele momento é que ele vai ter dor. Em alguns casos, porém, o paciente ele vai chegar na clínica já com dor. Já no seu consultório, isso é mais comum do que na clínica da faculdade. No consultório, é mais comum o paciente ligar no consultório e falar assim, olha, eu estou morrendo de dor, eu posso ir aí? Desculpa. Então, no consultório, a gente trabalha mais com a dor que a gente chama de pré-existente, tá? Ou seja, quando o paciente ele chega no consultório já com dor e aí eu preciso controlar aquela dor, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje do quê? De mecanismos da dor. Eu vou só revisar isso daí, mecanismo da dor, porque a gente já revisou em farmacologia e isso é fisiologia e patologia, tá? Vocês já tiveram, portanto, em 3 disciplinas mecanismos da dor. Claro, se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu tiro, mas não é o foco principal da aula. Os tipos de analgésicos que existem, os mecanismos de ação dos analgésicos, que também vocês já tiveram comigo no semestre passado, então eu vou dar uma relembrada. E aí, sim, os 3 últimos itens ali, que são as novidades da aula, que são os regimes analgésicos que a gente vai trabalhar, os fármacos mais utilizados e os protocolos mais utilizados aqui, os nossos protocolos de cirurgia, tá? Vamos lá. Bom, mecanismos da dor, né? Como que funciona? A dor, ela ocorre no meu organismo. Esse slide vocês já viram umas 18 vezes, mas só para relembrar rapidamente, eu tenho aqui um neurônio, tá? E a dor, ela é reconhecida no meu organismo a partir de uma agressão, a partir de um trauma, pelo meu sistema nervoso central, certo? O meu sistema nervoso central vai como é que eu posso falar para vocês? Ele vai interpretar, era essa palavra que eu estava querendo buscar, o sinal de dor. Opa, peraí que tem alguém batendo na porta aqui. Satrasildos. Deixa eu liberar aqui. Pronto. Ai, caramba. Agora vai. Desculpa. Bom, então, o organismo ele vai interpretar aquele trauma e ele demonstra para você aquilo como dor. Por quê?
para que aquilo sirva como um sinal para você que tem algo errado e que você precisa fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Se for um trauma, você fugir daquele trauma, né? Ou procurar uma solução para aquele trauma. Então, a dor faz parte do mecanismo de defesa do organismo. E como que essa informação chega no cérebro? Chega no meu sistema nervoso central? Através do neurônio, através dos neurônios, das fibras nervosas, que, quando sofrem um estímulo, lá nas suas terminações nervosas, nos nociceptores, lembra os receptores de dor, ocorre o fenômeno ali da despolarização da membrana, gerando o quê? O impulso nervoso. Então, a despolarização é quando ocorre a entrada de sódio, mudando a polaridade da membrana, que era positiva em repouso no meio externo e negativa na porção interna. Ocorre essa inversão de polaridade, essa despolarização, que gera um impulso elétrico que vai viajando pelo neurônio até o sistema nervoso central, certo? E isso ocorre em partes do neurônio. Então, ocorre primeiro nessa porção, o estímulo ele salta para cá, aí eu tenho a despolarização aqui e a repolarização através da entrada de potássio, né? Da saída de potássio, aliás. Já essa dor de origem inflamatória, então eu já sei como ele viaja. Opa, nós, outro atrasildo ali, peraí. Ou caiu, né? Pode ser que também, às vezes cai, né, o sinal. E aí tem que voltar. Bom, a dor de origem inflamatória, ou seja, o estímulo ali, o nociceptor, ele pode ser direto, então aquele estímulo que a gente falou aqui, esse estímulo ele pode ser diretamente em cima do nociceptor através de um trauma, por exemplo, com um bisturi eu vou lá e corto o tecido, e então eu corto o nociceptor, e aí gera-se o estímulo da dor, ou ele pode ser indireto, tá? O que é indireto? Através de mediadores químicos, como no processo inflamatório. No processo inflamatório, seja ele um processo inflamatório que ocorre por uma agressão no organismo ou pela cirurgia que eu estou fazendo, o que acontece? Quando eu tenho rompimento da membrana, então eu rompo a membrana como? Eu rompo a membrana com o meu bisturi, por exemplo. Aí a fosfolipase A2 vai produzir ácido araquidônico, e o ácido araquidônico vai servir de substrato aqui para ciclooxigenases, onde a ciclooxigenase 2, por exemplo, vai fazer o quê? Vai produzir prostaglandinas. Dentre essas prostaglandinas, elas vão sensibilizar o meu nociceptor. Então, o meu nociceptor, que é esse círculo aqui, ele pode ser sensibilizado diretamente, eu posso cortar ele ali com o meu bisturi e aí ele vai gerar o impulso nervoso, ou as prostaglandinas geradas a partir do trauma da ciclooxigenase 2 vão também, através de reações químicas, sensibilizar meu nociceptor e gerar o impulso nervoso, tá? Tudo bem? Opa, mais um aí. Para de novo. Eita, nós, hein? Vamos lá. Bom, dúvidas ali em relação à geração do estímulo de dor? Não, tranquilo. Isso todos vocês já sabem, é só revisão. Ah, tá. Então, vamos lá. Os tipos de analgésicos vocês também conhecem já, porque a gente já estudou isso, tá? Eu tenho 3 tipos básicos de analgésicos. Os opioides são aqueles medicamentos que agem no sistema nervoso central. Lembram disso? Os medicamentos de ação central, com origem no ópio, lá da papoula, né? Onde a cocaína, por exemplo, foi um dos maiores precursores dos analgésicos modernos que a gente utiliza aí, uma vez que o ópio já é utilizado
desde, sei lá, desde a Grécia Antiga, talvez, não sei exatamente desde quando ele é utilizado, para ser sincero, mas era utilizado já desde dessa era antiga aí, tá? Os não opioides, que são aqueles medicamentos que a gente mais utiliza, aqueles medicamentos mais conhecidos do nosso dia a dia, dipirona, paracetamol, tá? Por exemplo. E os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles têm efeito analgésico. Alguns anti-inflamatórios, inclusive, dependendo da dose, eles são mais fracos. Portanto, ele só tem efeito analgésico. Ele não tem potência suficiente para ter um efeito anti-inflamatório completo, tá? Então, vamos falar primeiro dos opioides. Então, quais são os medicamentos mais utilizados aí na prática clínica, tá? Dentre os opioides aí, o mais conhecido deles, tá? Atualmente, é o cloridrato de tramadol, tá? Espera aí, pessoal. Espera aí, rapidinho. Oh, beleza, retomar aqui. Liberar mais um aqui que está chegando atrasado. Hoje está de rosca esse negócio, hein? Nossa, tá dando vários pau, tá toda hora interrompendo. Desculpa, gente, algumas vezes por causa de mim, outras por causa de vocês, e seguimos. Então, vamos lá. Os opioides, então, esses dois, tá? O Tilex, que é um nome comercial para essa associação medicamentosa aí do paracetamol mais a codeína, são dois medicamentos, portanto, em um só, tá? É uma associação de medicamentos que a gente encontra. O Tilex é muito legal, um medicamento muito interessante. Por quê? Porque ele tem justamente a associação de um medicamento não opioide, que é o paracetamol 500 miligramas, e um opioide, que é a codeína 30 miligramas, tá? A codeína, ela é uma prodroga. Vocês lembram o que é uma prodroga? É metabolizado antes da absorção. Metabolizada antes da absorção? E aí? Alguém concorda? Alguém discorda? E aí? Estão almoçando já? Na forma inativa? Na forma inativa. Que mais? Metabolizado antes da absorção é a forma inativa. Se transformar. Uma droga que tem que se transformar no organismo para ficar ativa? Uma droga que tem que se transformar no organismo para ficar ativa. Esta é a melhor definição das três até agora, tá? Então, exatamente isso. Então, uma prodroga é uma droga que ela tem uma forma química no comprimido que não é a forma química que faz o seu efeito. Ou seja, ela precisa ser metabolizada, mas não para que seja absorvida. Viu? Eu não lembro quem falou. Na verdade, a prodroga ela tem que ser metabolizada para que ela possa fazer efeito, tá? Que foi o que falaram por último. Ela tem que ser metabolizada para se tornar ativa. No caso, a codeína, quando metabolizada, ela se transforma num tipo de morfina, tá? Morfina, que é um nome já mais familiar para vocês como um analgésico forte. É um analgésico opioide de ação central, tá? Então, por que o Tilex é tão legal? Porque ele une um não opioide, que tem ação principalmente na dor ali de origem inflamatória na periferia dos tecidos, ou seja, lá onde ocorreu a lesão, tá? E a codeína com ação central, no sistema nervoso central. Então, eu ataco a dor na sua origem e no seu processamento aqui no sistema nervoso central. Por isso é muito legal, tá? O Tilex é um medicamento
que você pode usar para o seu paciente na dor pré-existente ou na dor pós-operatória nessa formulação aqui. Outro medicamento bastante conhecido dos opioides é o cloridrato de tramadol, que tem alguns nomes comerciais, mas o mais famoso é o Tramal. Tá? Alguns de vocês pode ser que já tenha tomado. É utilizado mais em âmbito hospitalar, via endovenosa, para dores severas, tal, tá? Então, o cloridrato de tramadol, 50 miligramas, é um medicamento que a gente vai também poder utilizar na nossa prática clínica aí da clínica de cirurgia, tá? Depois nós vamos aprender como usar cada um deles. Então, como que o opioide age no organismo? Isso vocês já sabem também, eu vou revisar rapidamente, mas o opioide ele age em receptores do tipo 2. Lembra aquele acoplado à proteína G? Lembra do videozinho lá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho um neurônio e aqui eu tenho uma sinapse, um encontro de dois neurônios. Então, aqui eu tenho um neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Todo mundo lembra o que é uma sinapse? A sinapse é o encontro de dois neurônios. Tá. Então, o estímulo de dor, ó, ele é essa seta preta. Ele está viajando aqui pelo neurônio. Ele vai chegar lá no meu sistema nervoso central. Para chegar no meu sistema nervoso central, ele tem que percorrer um caminho aí de vários neurônios até ele chegar no sistema nervoso central. O que acontece? O medicamento opioide, ele vai ter como mecanismo de ação a abertura de canais de potássio. E por que isso diminui a dor do meu paciente? Porque o potássio, quando ele sai da célula, olha o potássio aqui, ó. Quando ele sai do neurônio, o que acontece? O neurônio, ele fica, a parede celular do neurônio fica hiperpolarizada, ou seja, ela fica altamente positiva no meio extracelular. Com isso, não ocorre a despolarização. Se não ocorrer a despolarização, o que vai acontecer com o estímulo de dor? Ele vai continuar viajando na célula? Não, não vai. E aí eu diminuo a capacidade do meu cérebro de entender que aquele trauma está ocasionando dor, ou aquela cirurgia que eu fiz está ocasionando dor. Tá? Então, eu não tenho a sensação. O opioide ele é tão bom porque ele não tem só um mecanismo de ação aqui no controle da dor. São dois. Qual é o outro? Inibe a entrada de cálcio. Inibe os canais de cálcio. Olha o cálcio aqui, ó. Olha o canal de cálcio amarelinho, olha o cálcio entrando. E para que serve esse cálcio? Esse cálcio, quando ele entra na célula, ele libera essas vesículas com neurotransmissores. Lembra? Na sinapse, o que acontece? Esse neurônio, para conversar com esse aqui, como que funciona se tem um espaço aqui? Ele conversa através dos neurotransmissores, ó, essas bolinhas cinzas e vermelhas. Então, ele sai dessa célula, entra na fenda sináptica e se liga a receptores específicos aqui nessa célula. Para quê? Para transmitir essa informação que estava correndo e acabou aqui para cá e ela continuar. Então, o cálcio ele entra aqui e libera esses neurotransmissores. Se eu inibir a entrada de cálcio, o que vai acontecer? Eu não vou ter a liberação, ou vou ter essa liberação de neurotransmissores diminuída, tá? E aí, portanto, o estímulo de dor que estava viajando aqui, ele vai ficar parado aqui, ele não vai prosseguir, porque eu vou diminuir a comunicação desse neurônio com esse, tá? Isso tudo vocês já sabem, mas nós estamos aqui relembrando. Alguma dúvida? De novo, não, tem alguém na porta aqui batendo. Beleza. Nenhuma dúvida? Então, bora lá. E já os não opioides, tá? Como eu disse, os mais conhecidos ali que a gente utiliza todo dia, todo mundo tem aí, né? As meninas sempre têm na bolsa, né? A gente sempre tem em casa, um ou outro desses medicamentos, tá?
Na cirurgia, a gente utiliza mais nessas doses, tá? O paracetamol, ele existe de 500 e de 750 miligramas. A gente utiliza normalmente de 750 miligramas, que ele é um pouco mais potente para o pós-operatório cirúrgico, para o paciente não ter dor depois da cirurgia. E o dipirona, de 500 miligramas e de 1 grama, tá? Que são os que a gente mais utiliza. Eu utilizo 500 miligramas ou 1 grama? Depende do estímulo que você fez. Normalmente, tá? Normalmente, porque tem pessoas que são mais hipersensíveis. Mas normalmente a dor, ela é proporcional ao estímulo, tá? Ou seja, se eu fizer um cortezinho pequenininho lá no meu paciente, a dor vai ser menor. Se eu fizer um corte maior, a dor vai ser maior. Se a cirurgia for rápida, a dor vai ser menor. Se a cirurgia for muito demorada, a dor vai ser maior. Agora, isso não é regra. Corpo humano, saúde não é matemática. Tem pacientes que você fala no seu consultório, bom dia, ela fala já que está doendo. Estou morrendo de dor. Nossa senhora, doeu. Ah, meu Deus do céu. E tem paciente que você vai, senta ele na cadeira, vira ele de cabeça para baixo e ele fala que não teve dor, não está doendo e está tranquilo, tá? Então, sempre lembrem disso, porque na hora de instituir um tratamento, nem sempre o tratamento funciona igual para cada paciente. Por isso que eu falo para vocês sempre, não adianta vocês copiarem esses slides, encadernar ele, plastificar, deixar bonitinho para você guardar lá no seu consultório, para, opa, o paciente tem dor, esse aqui. Corpo humano não é assim. Você tem grande chance de acertar, mas tem grande chance de errar também e não funcionar. E aí, se não funcionar, você vai falar o quê, paciente? Não está funcionando? Nossa, e agora? Eu só sei receitar esse. Eu não sei por que não está funcionando. E agora? Quem poderá me defender? Tá? Então, vocês vão pegar esses protocolos aqui e tem que entender por que você está prescrevendo esse medicamento. Porque se não funcionar, você tem que ter alternativas, tem que pensar, pô, peraí, eu fiz uma baita de uma cirurgia, demorou 3 horas a cirurgia, eu cortei aqui, cortei ali, e eu prescrevi lá um dipirona de 500 miligramas para o cara. Será que não era o caso de eu prescrever 1 grama? Tá bom? Vamos lá, porque mais uma vez alguém entrou aqui. Hoje tá complicado, hein? Meu Deus. Vamos lá. Bom, como funciona esse medicamento não opioide no meu organismo? Ele funciona como um anti-inflamatório, tá? Eles são considerados, inclusive, anti-inflamatórios fracos, ou seja, eles têm o mesmo mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, porém eles não têm potência para um tratamento completo, vamos dizer assim, da inflamação ou todos os sinais e sintomas da inflamação. Ele age só na dor, inibindo a COX-1 e a COX-2, tá? Sem a COX-2, principalmente, eu não vou ter a produção das prostaglandinas, lá dos eicosanoides pró-inflamatórios. E com isso, eu vou ter menos inflamação, eu vou ter menos dor. Onde ocorre isso? Ocorre lá na região da lesão. Né? Não é mais no sistema nervoso central igual aos opioides, tem uma ação periférica, tá? Dúvidas? Não. Não, prof. Joia. Bom, então, relembrado o mecanismo de ação dos medicamentos e quais são os tipos de medicamentos, agora sim nós vamos trabalhar a novidade aqui, tá? Então, quando eu vou tratar da dor do paciente, quando eu vou trabalhar a analgesia, né? Então, ou seja, o controle da dor, eu posso trabalhar em basicamente 3 regimes analgésicos, tá? Quais são esses regimes analgésicos? São esses 3 que vocês estão vendo na tela de vocês, o regime pré-empitivo, preventivo e perioperatório. Aqui, gente, às vezes aqui tem uma pegadinha, só que não é uma pegadinha minha, tá? Que fique claro. É uma pegadinha
realmente da origem da palavra e de como foi definido isso dentro da nossa língua portuguesa e tal, tá? Então, qual que é a pegadinha? O que que acontece aqui? Vocês vão entender já já. Por exemplo, pergunta: um regime analgésico preventivo. O que que vocês acham que quer dizer isso? Que o paciente vai... esses regimes analgésicos, eles tratam, tá? Do quê? Do momento que eu administro o medicamento para o paciente. Do momento que o paciente vai tomar o medicamento, para ficar mais claro e mais simples. Então, por exemplo, pergunta: o regime preventivo. Vocês acham que em que momento que o paciente vai tomar o medicamento analgésico dentro do regime preventivo? Antes da cirurgia? Essa é a pegadinha. Sabe por quê? Porque não é antes da cirurgia. Como não? Preventivo não é para prevenir? E é aí que tá a pegadinha, tá? Então eu quero que vocês anotem aí direitinho a definição, porque a pegadinha é justamente essa, tá? E como eu disse, não foi eu que inventei isso, então não é culpa minha, não briguem comigo, tá? Então, quando a gente toma o medicamento antes do procedimento, eu estou adotando um regime analgésico preemptivo ou pré-emptivo, que é o primeiro da lista. Então, o regime pré-emptivo é quando eu tomo o medicamento, ou quando eu vou dar o medicamento ao meu paciente analgésico antes do procedimento. Tá? Mais uma vez repetindo, o pré-emptivo, o regime analgésico pré-emptivo é aquele onde eu faço a administração do medicamento antes do procedimento a ser realizado. Já o regime preventivo, e por que ele chama preventivo, agora vocês vão entender. Ele é o regime analgésico onde eu administro o medicamento imediatamente após o procedimento. Ou seja, o paciente ainda está anestesiado. Por isso ele é chamado de preventivo. Ou seja, antes de passar a anestesia, ou seja, antes dele sentir dor, efetivamente, eu tomo o medicamento. Tá? Então, essa é a pegadinha. Às vezes vocês confundem o preventivo com o pré-emptivo. Tá bom? Deu para entender ou ficaram na dúvida? Prof, repete o preventivo, por favor. O preventivo é quando eu administro o analgésico imediatamente após o procedimento cirúrgico. Portanto, o paciente ainda está anestesiado. Deu para compreender bem? Deu sim, prof. Obrigada. Joia. Professor, uma pergunta então, para ver se eu entendi. Quando eu fiz uma cirurgia, o médico, antes dele dar um ponto, ele colocou o medicamento dentro da minha... do furinho lá para evitar infecção. Seria um preventivo também? Vamos lá. Primeira coisa para desfazer a confusão aí na tua pergunta. Nós estamos falando aqui de medicamento para evitar o quê? Infecção? Não. Dor. Tá? Dor. Então, esses regimes são regimes analgésicos. Então, o medicamento utilizado para evitar infecção não tem nada a ver com isso. Tá? Então, vamos deixar as coisas bem onde elas estão. Então, dito isso, nós estamos tratando, então, de controle da dor. Mas eu vou usar o teu exemplo para tentar explicar e ver se foi isso que você quis dizer na sua pergunta. O cirurgião dentista, o médico, qualquer que seja, você chegou lá e vai fazer uma cirurgia.
Você fez a anestesia, tá? Anestesia não é analgesia. Anestesia é para prevenir a dor durante o procedimento, tá? Então, você fez lá a cirurgia, você tirou o dente, ficou lá um buraco. Ah, eu vou pegar e vou amassar um comprimido ou vou injetar ali um analgésico bem no local da cirurgia. Isso é preventivo, tá? O pré-empitivo é o medicamento que eu dou para o meu paciente antes de qualquer coisa. Eu falo, por exemplo, para o meu paciente assim, olha, a gente marcou a cirurgia amanhã às 3 da tarde. Quando for amanhã, 2 da tarde, 2h30 da tarde, ou 2h59, você toma o medicamento para ele já ir fazendo efeito durante a cirurgia, tá? Aí é pré-empitivo. Entendi. Beleza? Certinho. Clareou as ideias? Aham. Boa. E tem o regime perioperatório, tá? O perioperatório, tá? Ele é um regime que ele pode ser antes da lesão. Então, por exemplo, o paciente chega já com uma dor pré-existente, aí eu dou um medicamento para controlar aquela dor e daí depois eu vou fazer a cirurgia. Esse é o perioperatório. Então, ele pode ser antes da lesão ou pode ser durante o pós-operatório. Então, o paciente vai embora para casa, beleza, eu dei um medicamento para ele, aí ele me liga à noite, madrugada, 3h30 da manhã, doutor do céu, estou morrendo de dor ainda, já tomei o medicamento. Aí eu vou trocar esse medicamento, por exemplo, por um mais forte, já no pós-operatório. Então, é perioperatório. Tá? Então, peri de periferia, ou seja, o operatório sou eu aqui, ó, eu sou o operatório, eu sou a cirurgia. Então, o perioperatório ou é antes da cirurgia para resolver uma dor, ou é depois da cirurgia aqui, ó. Tá? Isso que é perioperatório. Deu para entender? Sim? Bom, se sim, acho que é sim. Beleza, vamos lá então. Os protocolos agora medicamentosos. Então, qual medicamento que eu uso, em que momento que eu uso, de quanto em quanto tempo, qual a dose. Isso aqui é o protocolo, todo mundo fica ansioso para aprender, tá? A dipirona, então a dipirona sódica, a gente utiliza aí na posologia de 500 miligramas ou 1 grama a cada 4 horas, tá? Então, é dessa forma que eu devo prescrever o medicamento. Como eu disse para vocês, quando eu uso 500 miligramas ou quando eu uso 1 grama? Depende de alguns fatores. Primeiro, a intensidade do trauma. Então, se eu promovi no meu paciente um trauma muito pequeno, eu uso a dose menor. Se eu promovi no meu paciente um trauma maior, eu vou usar a dipirona de dose maior. Então, se o meu paciente se o meu trauma foi ainda maior, talvez a dipirona seja muito fraca, talvez eu precise de um medicamento opioide de ação central, tá? Por quê? Pergunta para vocês. Qual medicamento você acha que faz mais efeito? Faz mais efeito, não. Qual medicamento vocês acham que é mais potente? O opioide ou não opioide? Opioide? Opioide. Por quê? Que ele age no sistema nervoso. Porque ele age no sistema nervoso central. O que faz dele um medicamento mais perigoso, com maior risco ao meu paciente, ou menor risco? Maior. Maior o risco. Por isso que eu não saio prescrevendo opioide para qualquer caso. Por quê? Porque o risco é maior. Então, eu devo saber de tudo isso. Então, eu tenho que saber a intensidade do trauma,
eu tenho que saber os riscos envolvidos, eu tenho que saber da saúde geral do paciente, eu tenho que saber do limiar de dor, se aquele paciente é mais sensível ou menos sensível à dor, tá? Então, paciente que ele aguenta mais dor, ele fala assim, eu não tenho problema de dor, não, eu aguento bem dor. Você já sabe, pô, eu não preciso dar um medicamento tão muito forte para esse cara, né? E o contrário também é verdadeiro. Pô, peraí, não, nossa, qualquer coisa, doutor, já tá doendo, só de pensar já sinto dor aqui. Opa, provavelmente eu vou precisar medicar esse paciente com um medicamento um pouco mais forte. Ixi, só que esse paciente tem problema, ele já usa algum medicamento, ele tem um problema respiratório. Então, eu não vou usar um opioide. Então, veja, gente, tem uma série de variáveis importantes, tá? Bom, voltando aqui para a dipirona, tá? Então, quando que eu uso? Posso usar no pré-operatório, então eu posso falar para o paciente tomar o medicamento antes da cirurgia, já para ele ir fazendo efeito durante a cirurgia. Eu posso falar para o paciente tomar no pós-operatório, então acabou a cirurgia, para ele tomar no pós-operatório para aquela dor. Ou posso usar também no controle da dor pré-existente, tá? O paciente já chegou com dor, eu vou tratar aquela dor primeiro, e aí depois eu vou fazer a cirurgia em outra hora. Como chama mesmo esse regime, esse último? Analgésico? Não, analgésicos são todos. Qual regime analgésico? Perioperatório, exatamente. Tá, pessoal, se liga, hein? Se liga. A dipirona ela é contraindicado para gestantes, tá? Contraindicado para gestantes porque ultrapassa a barreira. Meu Deus. Placentária? Placentária, desculpa. Deu branco, tá? Aliás, quase todos os medicamentos ultrapassam. O problema é que ele pode causar uma metahemoglobinemia, alterar ali as hemoglobinas ali no feto, tá bom? Dúvidas aqui no protocolo da dipirona? Vamos lá. Nenhuma? Se tiver dúvida, me fala que eu volto, tá? Paracetamol. Como a gente utiliza o paracetamol na cirurgia? Também, mesmo esquema da dipirona, eu posso usar ou 500 miligramas ou 750, tá? A cada 6 horas, é o tempo de meia-vida do medicamento. Quais são as indicações? As mesmas da dipirona, tá? Qual dose eu uso? Eu uso a mais forte se o trauma for maior, a mais fraca se o trauma for menor, tá? Em cirurgia, normalmente, a gente utiliza 750. Eu, particularmente, aí eu estou dividindo com vocês uma experiência minha, pessoal, do professor Jorge, tá? Eu prefiro dipirona. Eu vejo sempre um resultado melhor com dipirona, tá? Então, a dipirona, ela é um medicamento que ele tem uma ação um pouco melhor que o paracetamol, no meu ponto de vista. Se for ver estudos científicos, não tem muita diferença significativa do efeito de um e outro, tá? Mas na prática clínica não é o que a gente vê. Então, eu particularmente uso mais dipirona, tá? Do que o paracetamol. E um dos fatores que faz com que eu queira utilizar mais a dipirona é justamente o grau de toxicidade do paracetamol. Porque o paracetamol, eu tenho que tomar cuidado ali, ó, na toxicidade hepática dele. A dose máxima de paracetamol que eu devo utilizar no meu paciente de forma segura é de 3,25 gramas, que dá aí quase que 4 comprimidos de 750 miligramas. Então, veja, o meu paciente, se ele tomar um comprimido a cada 6 horas, quantos ele vai tomar por dia? 6 vezes 4, 24. Ou seja, ele vai tomar 4 comprimidos. 750 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 3 gramas. 750 miligramas, ou seja, 0,75 vezes 4 vai dar 3. 3 gramas. Ou seja, é bem próximo da dose máxima recomendada, tá? Então, eu tenho que ter um cuidado a mais na minha anamnese do paciente que faz uso do paracetamol, devido à toxicidade hepática dele ser mais alta, tá?
Então, sempre eu acabo utilizando a dipirona, também por isso ele acaba sendo um pouco mais seguro. Agora, a dipirona, alguns pacientes, além de desenvolverem alergia, relatam, por exemplo, uma queda da pressão arterial e acaba isso podendo ser um problema. Então, é uma questão de conversar com o paciente, tá? Conversa. Porque, sabe por quê? Esse tipo de medicamento, os pacientes já usaram a vida inteira. Então, pergunta para ele, você tem costume de ter um analgésico em casa? Tem analgésico? O que é isso, doutor? O que é analgésico? Analgésico, medicamento para dor. Tenho. Qual que você costuma tomar? Eu costumo tomar Novalgina, Anador, dipirona, paracetamol. Novalgina, Anador são marcas comerciais de dipirona, tá? Por quê? Porque se o paciente fala assim, não, eu tomo Tilenol. Tilenol, por exemplo, é paracetamol. Eu tomo Tilenol sempre. Qualquer dorzinha que eu tenho, eu tomo Tilenol. Esse cara já está acostumado a tomar o Tilenol, ele funciona bem para ele, então pode ser uma boa. Para que eu vou dar um diferente? Eu dou paracetamol. Ou o paciente fala que sempre toma o Anador, sempre toma Novalgina, então dou uma dipirona para ele, tá? Pois não. Você está falando na aula, né, da dipirona sódica. E geralmente quando a gente toma algum medicamento desses mais comuns, tipo Nevalgex, Dorflex, na composição vem escrito dipirona monoidratada. Tem alguma diferença? Qual que é a diferença dessa forma da dipirona? Tá. Então, a dipirona sódica é o princípio ativo, tá? Agora, cada laboratório, ele desenvolve a sua própria fórmula. E é isso que diferencia uma empresa da outra, tá? Por exemplo, eu falei aqui, você falou aí algumas marcas, eu não lembro qual você falou, mas, por exemplo, o Anador. O Anador é de um laboratório, é de dipirona. Aí tem um outro laboratório, ele faz de outra forma, ou porque para ele fica melhor fazer, ou porque ele acha que é melhor, porque faz efeito mais rápido, ou porque os equipamentos que ele tem no laboratório lá, na indústria, fazem dessa forma, para fazer dessa forma diminuir o custo. Uma série de fatores leva o paciente, leva o laboratório, a indústria, a fazer de um jeito ou de outro, tá? Então, a dipirona em si é o princípio ativo. E essas variações, tá, da dipirona, você vai encontrar em diferentes marcas de medicamento de laboratório devido a isso. Os caras estão toda hora. Daí ele faz uma propaganda na TV lá que o medicamento faz efeito mais rápido do que o concorrente. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Professor, Oi. mas às vezes, vamos supor assim, o paciente ele já toma algum medicamento, né, com o paracetamol. Só que às vezes não é bom tomar um pouco de cuidado, porque pode passar um pouco da dose máxima? Por ele já consumir. Então, ele pode passar, por quê? Primeiro, essa dose máxima, ela é uma dose calculada, é uma média. Então, normalmente na indústria farmacêutica, essa dose sempre é divulgada sempre para baixo. Por quê? Porque ela pode variar de pessoa para pessoa, tá? Agora, então, dentro dessa dose de 3,25 gramas, se você dá para o paciente, você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque ela é uma dose segura. Então, se ele tomar 4 comprimidos de 750 miligramas, ele vai tomar 3 gramas naquele dia. Tá? Então, é uma dose segura. E essa dose vai constar onde? Na sua receita, que você prescreveu para o paciente. Tá? Então, isso é uma coisa. Agora, ele pode chegar na casa dele e tomar 2 a cada 6 horas? Pode. Aí ele vai ter tomado quanto? 6 gramas. Ou pode ser que esse paciente tenha um problema grave de fígado. E aí, essa dose de 3 gramas já seja muito para ele. Talvez metade disso já seja muito. Então, você pode ter 2 problemas aí. O paciente tomar errado, ou porque ele quer, ou porque ele simplesmente não entendeu direito como tomar, ou o paciente tem um problema grave de saúde em relação ao fígado dele, e isso fazer com que essa dose seja muito tóxica para ele. Como você controla isso?
A primeira é escrever na receita todos os detalhes, do jeito que eu passei para vocês na aula passada, explicando para o paciente como ele deve tomar. Isso é o máximo que você pode fazer. Porque lá na casa dele, se ele vai tomar ou não vai, do jeito que ele vai tomar, infelizmente isso você não pode controlar. Tá? Então, primeiro é passar a informação correta sempre. Agora, o segundo problema, que é a questão de saúde do paciente, você tem obrigação de perguntar para ele, investigar a saúde desse paciente antes de prescrever o medicamento. Por quê? Porque se ele te relatar que tinha um problema e aí você vai e prescreve o medicamento mesmo assim, você está colocando em risco esse paciente. Tá? Então, esses problemas em relação à dose são assim. Todos os medicamentos existe o risco da pessoa tomar a mais. Isso já aconteceu comigo, por exemplo, eu prescrever para um paciente escrito na receita para ele tomar um antibiótico por 7 dias e um anti-inflamatório por 3 dias. Aí ele vai e toma o contrário, ele toma um anti-inflamatório por 7 dias e o antibiótico por 3 dias. E já aconteceu comigo. Eu pergunto para o paciente, e aí, tomou o medicamento? Tomei. O paciente até me xinga. Pô, doutor, aquele lá de tomar 7 dias, tive que comprar 3 caixas, porque na caixinha só vinha 3. Eu falei, ô louco, mas que estranho. O amoxicilina só vinha 3? Não, o dexametasona que o senhor falou para tomar 7 dias. Eu falei, lógico que não, a receita aqui tá maluco. Tá? Então isso você não tem como controlar. Beleza? Beleza, professor. Quanto às interações medicamentosas, o paracetamol também é um pouco mais chato, tá? Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado com essas interações medicamentosas, por exemplo, o álcool, principalmente, porque o álcool ele vai demandar o quê? Ele vai muito trabalho para o fígado. E se o fígado estiver muito ocupado, o paracetamol também vai sobrecarregar o fígado, tá? Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. A eritromicina e a varfarina é um anticoagulante e o paracetamol pode atrapalhar a função ali do anticoagulante. Então o paciente pode ter algum problema. Se o paciente toma a varfarina, a gente vai dar preferência para o paracetamol. Varfarina é um anticoagulante já um pouco mais moderno. Antigamente se usava só o AS, o ácido acetil salicílico. Então, a varfarina é um medicamento mais moderno, não é tão moderno assim, mas é mais moderno em relação ao AS e vem cada vez mais sendo utilizado, tá? Então, tem que perguntar, essas coisas tudo eu tenho que perguntar para o paciente na anamnese, tá? Paracetamol e codeína, como que eu vou utilizar? O Tilex, tá? Eu acho até que tem já genérico do Tilex, que é o paracetamol mais codeína. Então, ele é uma associação do paracetamol e codeína, 500 miligramas de paracetamol agindo lá de forma periférica, lá no local da lesão, e 30 miligramas de codeína agindo no sistema nervoso central, tá? Ele é considerado, portanto, um opioide fraco, porque ele é uma dose, ele não é um opioide puro, ele é um opioide fraco. Então, quando que eu vou utilizar esse medicamento? Eu utilizo ele a cada 6 horas, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, principalmente, ó, quando o paciente tem dores moderadas a intensas. Então, eu sei, por exemplo, que o meu paciente vai fazer uma cirurgia. Eu vou fazer uma extração, por exemplo, vocês ainda não sabem muito bem, mas vou dar um exemplo para vocês. Olha, uma cirurgia que é muito comum, às vezes o paciente, por exemplo, vir indicado de um ortodontista para poder extrair pré-molares. Talvez alguns de vocês já aconteceu isso, que já usaram aparelho aí. Aí, o paciente ficou com o aparelho um tempo, aí o orto manda para você lá, ó, preciso que tire aí os 2 primeiros prés inferiores desse paciente para orto. Tá bom. O dente pré-molar inferior é um dente normalmente com uma raiz relativamente curta, uma raiz única e bastante cônica, tá? Na maioria dos casos. Então, para eu extrair esse dente, normalmente é um procedimento simples. O dente ele sai fácil, vamos dizer.
Se o dente sai fácil, quer dizer que a cirurgia vai ser rápida. Se a cirurgia foi rápida, quer dizer que eu não tive que fazer muita força e nem tive que cortar muitos tecidos. Ou seja, o trauma foi pequeno. Então, a dor, ela vai ser uma dor leve, normalmente, tá? Já quando eu tenho que tirar um siso incluso, um terceiro molar incluso, aquele dente está por baixo da gengiva, e que eu tenho que abrir a gengiva, depois eu tenho que cortar o osso, eu tenho que cortar o dente, demora 2 horas a cirurgia. A dor desse paciente, ela vai ser maior, então ela não vai ser uma dor leve, ela vai ser uma dor normalmente mais para moderada ou intensa, tá? Então, em outro caso, o paciente já chega com dor, com pulpite, por exemplo. É aquela inflamação na polpa, que é a famosa dor de dente, que as pessoas morrem de medo. É uma dor muito forte. Então, às vezes, não adianta. O paciente chega no meu consultório, doutor, eu só estou morrendo de dor aqui, meu dente está pulsando, está latejando. Tá? Aí, talvez eu tenha que fazer uso do paracetamol com codeína do Tilex. Tá? Agora, um detalhe. Às vezes, mesmo numa cirurgia muito grande, eu posso usar o não opioide, a dipirona e o paracetamol. Por quê? Porque eu vou usar também outros medicamentos, tá? Então, vocês vão aprender depois, quando a gente falar de caso clínico, que por que eu não uso por exemplo, eu uso muito pouco o Tilex. Por quê? Eu faço cirurgia de terceiro molar incluso quase todo dia. Então, o que acontece? Eu pego o paciente e eu não dou só o analgésico para ele. Eu vou dar também um anti-inflamatório, antibiótico. Então, esses medicamentos já vão ajudar no pós-operatório. Então, eu não preciso de um analgésico tão forte, tá? Mas isso vocês vão aprender, não se preocupem em que caso eu uso qual e que caso eu uso o mais fraco e que caso eu uso o mais forte. Não se preocupem. Hoje o que vocês têm que aprender é como usar, caso você resolva usar o paracetamol mais codeína, como que você usa, qual é a dose e quantas horas, tá? E por quanto tempo vocês acham que eu tenho que usar o analgésico? Tanto o paracetamol e codeína, o Tilex, ou o mais fraquinho lá, o dipirona de 500. Por quanto tempo vocês acham que eu tenho que usar o medicamento, o analgésico? Uns 4 dias. Uns 4 dias? Passar. Até a dor passar. Enquanto houver dor, tá? Agora, a pergunta. Se eu faço uma cirurgia, qual é a fase mais crítica daquele procedimento, vocês acham? Qual é a fase mais crítica? Pós-operatória? Então, mas o pós-operatório depende. Por exemplo, se eu faço a cirurgia hoje, amanhã é pós-operatório. Daqui uma semana continua sendo pós-operatório, né? Pós-operatório é após a cirurgia. Agora, quanto tempo após a cirurgia vocês acham que fica mais dolorido o local? Assim que a anestesia passa? Assim que a anestesia passa, verdade. Tá. O que mais? Falaram mais coisas aí. As primeiras horas após a cirurgia também. As primeiras horas, tá. O que mais? Alguém falou aí os primeiros 3 dias. O pico de inflamação, é isso que eu ia falar, que é até 3 dias que tem o pico da inflamação. Também. Então tá tudo certo. Nas primeiras horas dói mais, quando passa anestesia dói mais e pode ficar dolorido aí, pelo menos os primeiros 3 dias é comum. E por que você tem que saber isso? Porque concorda comigo que o certo é não doer, tá? Porque ele vai tomar um medicamento e tal. E o analgésico você prescreve enquanto houver dor. Então você já sabe que o pico da dor vai ser no primeiro e segundo dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que se chegar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia e ainda estiver doendo, quer dizer que tem alguma coisa errada. Então você não vai prescrever para o paciente simplesmente assim, toma o medicamento enquanto houver dor. Porque para o paciente, abriu a boca,
dói abrir a boca quando faz a cirurgia. Só que se eu tô com a boca fechada, não dói. Ah, vou tomar um remédio. Mas espera aí, não precisa. Então não tem um problema. E às vezes o paciente fica tomando medicamento uma semana. Então, você tem que orientar o paciente o quê? Que você toma o medicamento enquanto houver dor. Dor não estimulada. Ou seja, aquela dor que o cara tá lá parado em repouso, deitado e tá doendo. Ele tem que tomar o medicamento. Agora, dor estimulada não dói nada, mas se eu sair para correr na rua, aí dói, então eu vou tomar o remédio. Não, você não vai sair para correr. Entende? Então, você tem que orientar o paciente que é assim, enquanto houver dor, nos primeiros 2, 3 dias, normal. Se o paciente relatar dor depois do 3º dia, você tem que chamar o paciente no consultório, porque quer dizer que tem alguma coisa errada. Pode ter alguma coisa errada no local, ou pode ter uma coisa errada com o paciente, como eu falei. Ah, dói, a hora que eu mastigo desse lado dói, mas não é para você mastigar, meu filho. Lógico que vai doer. Então, você para de mastigar e não fica tomando remédio. Tá bom? Professor, também vai ter a importância dele voltar no consultório para a gente poder ver também, né? Então, mas você não vai pedir para o paciente, todos os seus pacientes voltarem todo dia no seu consultório. Isso é inviável. Então, você vai pedir para o paciente reaparecer no seu consultório. Ele tem que saber o que é normal e o que não é. Senão, ele fica 24 horas em contato com você. Então, você já explica isso para ele. Você fala assim, olha, nos primeiros 2, 3 dias é normal doer um pouco mais, então você vai tomar o medicamento, tá? O analgésico. No 2º dia, você acordou, tá na hora de tomar o medicamento e não tá doendo nada, você não precisa tomar o medicamento. Agora, se tá no 3º dia e dá o horário, fica doendo, você me liga, aí você volta aqui para eu ver o que está acontecendo. Entendeu? Senão, ou o cara larga a mão, ou ele fica 24 horas, esse negócio de WhatsApp, ultimamente, vira uma tortura para você, tá? Então tem que explicar. Ibuprofeno. Ibuprofeno é outro analgésico, ele é, na verdade, um anti-inflamatório, mas nessa dose específica de 200 miligramas, ele é considerado um analgésico apenas, porque ele não tem potência suficiente para um efeito completo anti-inflamatório, tá? Então, o ibuprofeno 200 miligramas, o mais conhecido comercialmente, acho que é o Advil hoje em dia. O Advil veio com tudo aí nos últimos, sei lá, 8, 10 anos, talvez um pouco menos, com muito investimento de marketing aí, é uma empresa americana, e pegou um mercado grande com o ibuprofeno 200 e 400 miligramas, tá? Tem as mesmas indicações, porém, as contraindicações dos anti-inflamatórios, tá? Por quê? Lembra que o anti-inflamatório ele tem contraindicação para quem tem problema de gastrite, de úlcera. Por quê? Quem lembra? Ninguém? Não acredito que ninguém lembra. Por que os anti-inflamatórios são contraindicados para quem tem úlcera e gastrite? Porque vai se absorver no trato gastrointestinal. Por quê? Cortou aí o que vocês falaram. Alguém falou alguma coisa gastrointestinal. Porque age no trato gastrointestinal, lá que ele vai se dissolver e ter um efeito maior? Não, não é por isso. Tem a ver com o trato gastrointestinal, mas não é por isso. Agride o estômago. Ele agride o estômago, é verdade. Como que ele agride o estômago? Mexendo com pH? Não. Tem a ver com a inibição da COX? Da prostaglandina? A salvação aí, ó. Sabia que alguém ia relembrar isso aí. Gente, isso aí você tem que ter na cabeça, gente. Isso aqui tem que estar aqui, ó. Ó, é rápida a informação, tá? Isso aí você já sabe.
Então, vamos lá. É exatamente isso. Agora eu não lembro quem falou aí. O que acontece? Os anti-inflamatórios, como que eles agem? Eles inibem as enzimas COX-1 e a COX-2. Lembra disso? E o que as enzimas fazem? A COX-1, ela é uma enzima que a gente chama de fisiológica. Ela tem ação sobre vários efeitos fisiológicos do meu organismo. Dentre eles, ela produz prostaglandinas que atuam na produção da proteção do trato gastrointestinal. Lembra disso? Então, como o anti-inflamatório ele inibe a COX-1, eu tenho uma menor proteção do meu trato gastrointestinal, principalmente do meu estômago. E aí, se o cara tem gastrite e úlcera, ele fica mais desprotegido. Ou seja, a chance dele ter um problema, a agressão, tá? Pessoal, importante demais, é assim, eu, como profissional de saúde, eu tô falando eu, na verdade, vocês, como profissional de saúde, vocês têm que saber explicar isso, além de, tipo, dá um problema. Você tem que saber o porquê que ele dá problema, tá? Isso é muito importante, isso que diferencia a gente. Porque se você pegar uma pessoa leiga no assunto, o próprio paciente, você fala assim para ele, você vai tomar um anti-inflamatório. Anti-inflamatório dá problema no estômago. Me incomoda muito. E por quê, doutor? Porque agride o estômago. Agride? É mesmo? Como que agride? E aí, se você não souber responder? Agride. Imagina você do outro lado ouvindo o profissional falar assim, você faz uma pergunta e ele não sabe responder. Você tem que, no mínimo, saber sair dessa pergunta. Você pode não saber tudo, óbvio, mas essas coisas são muito básicas, porque é coisa do dia a dia, tá? Então, tem que saber explicar tudo isso, e vocês já sabem. Então, quem não lembra, pega as aulas passadas, tem as aulas todas lá no YouTube, tem livro, aula, artigo, revisa isso, tá bom, gente? Vai ser muito importante na vida de vocês, isso faz muita diferença, cara. Porque, assim, se eu sou um profissional que explico, sou seguro, passo segurança para o meu paciente sente firmeza. E a hora que eu falar para ele o orçamento, ele vai falar, eu vou fechar, eu vou pagar, porque eu senti firmeza nesse cara. Agora, se for o contrário, se você não for firme, não for seguro, o paciente não vai se sentir seguro e não vai querer fazer o tratamento com você. E no fim das contas, a gente vive disso, né? Professor, mas eu quero ser dentista só para eu fazer caridade. Eu não preciso de dinheiro. Mas até para fazer caridade, você vai precisar de um dinheiro, não vai? Então, alguém vai ter que ganhar esse dinheiro aí para você poder fazer a sua caridade, tá? Então, a gente tem que falar disso. E ser profissional de sucesso envolve ser um profissional que passa segurança para o paciente. Para eu passar segurança para o paciente, eu tenho que saber explicar para ele o porquê das coisas. Tá bom? Então, muito importante isso. Aí, um outro analgésico de efeito anti-inflamatório, ou seja, de mecanismo de ação anti-inflamatório muito bom, é o Toragesic, tá? O Toragesic, que é o nome comercial do trometamol cetorolaco, é um medicamento muito bom, principalmente para isso aqui, ó, dores intensas, tá? O paciente tem muita dor, principalmente esse tipo de dor aqui, ó, dor aguda, aquela dor que tá matando o paciente ali. O trometamol cetorolaco Toragesic a gente utiliza normalmente 10 miligramas a cada 8 horas, tá? E uma outra vantagem legal do Toragesic é que ele pode ser usado também via oral, mas via sublingual. E vocês lembram da farmacologia que a via sublingual ela tem uma vantagem. Qual é essa vantagem? Absorção mais rápida? Absorção mais rápida. A área sublingual é uma área muito vascularizada, então, portanto, o medicamento ele vai se dissolvendo ali embaixo da língua e vai fazendo efeito, vai sendo absorvido mais rapidamente. Quanto mais rápido ele for absorvido, mais rápido vai ter o efeito, tá?
é um medicamento excelente, então, naquela cirurgia mais pesada, mais demorada, ou quando o paciente já chega com dor. Então, ele pode ser utilizado dessa forma. Agora, ele é contraindicado aqui, ó, no pré-operatório cirúrgico. Isso é muito importante, porque eu não devo indicar esse medicamento, prescrever esse medicamento para o paciente pré-operatório. Por quê? Por causa do grande efeito que ele tem anticoagulante. Lembra da COX-1? Ele é um anti-inflamatório, ele age como um anti-inflamatório, então ele inibe a COX-1 de novo. Outra coisa que a COX-1 faz, promove a agregação plaquetária. Lembra? Através de prostaglandinos, leucotrienos e tudo mais. Então, tromboxanos. Então, se eu inibo muito a COX-1, eu vou ter menos agregação plaquetária. Aí eu pergunto para vocês, eu preciso de agregação plaquetária durante uma cirurgia ou imediatamente após a cirurgia? Eu preciso? Não. Não preciso? Alguém concorda? Alguém discorda? Precisa. Preciso. Uma cicatrização, né? Eu preciso de agregação plaquetária. O que é agregação plaquetária? É a formação do coágulo para quê? Para hemostasia, para parar o sangramento. Então, eu preciso de agregação plaquetária. Alguém falou não aí, ou não entendeu a pergunta, ou não se lembrou disso. É importante relembrar. Eu preciso de agregação. Quem são as plaquetas? Plaquetas são aquelas células do meu sangue que vão se juntar e formar um trombo ali, um coágulo, para poder fechar aquela lesão no vaso sanguíneo e parar o sangramento. Então, eu preciso de agregação plaquetária. Se eu dou um medicamento antes da cirurgia que diminui muito a agregação plaquetária, o que vai acontecer? A cirurgia vai sangrar muito. Não vai demorar muito para parar de sangrar, e isso vai ser um problema. Pode levar, inclusive, a hemorragia, tá? Então, o principal problema do Toragesic no pré-operatório é esse. Então, eu não devo prescrever antes. Eu prescrevo para depois, tá? Depois, quando ele vai chegar em casa, ele vai tomar o medicamento depois, porque daí eu já dei ponto, já parou de sangrar, já controlei. Aí ele pode tomar o medicamento, tá? Professor. Pois não. Pacientes com diabetes também é um pouco complicado, não é? Sim, o paciente diabético também. Por quê? Porque o paciente diabético, qualquer anti-inflamatório não esteroidal, como é o caso aqui do Toragesic, se o paciente toma hiperglicemiante, né? Ou seja, ele toma um hipoglicemiante, um medicamento que diminui a glicemia, o anti-inflamatório não esteroidal, ele potencializa o efeito desse hipoglicemiante. Ou seja, corre o risco de abaixar demais a glicemia dele e ele ter hipoglicemia, tá? Então, pacientes diabéticos, a gente procura evitar também os anti-inflamatórios não esteroidais, como é o caso aqui do Toragesic. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Eu devo, então, tomar cuidado, não usar no pré-operatório e além das contraindicações de todos os anti-inflamatórios não esteroides, tá? Pacientes que têm problema renal, pacientes que têm problema hepático, diabético, paciente que tem problema de histórico de úlcera ou gastrite, tá? Tudo isso que vocês já sabem, esses efeitos. Então, gente, nessa primeira aula, vocês estão vendo quanto é importante vocês relembrarem a farmacologia do semestre passado? É extremamente importante, porque senão vira aula de farmacologia, tá? Embora eu tenha um prazer enorme de dar aula de farmacologia, agora nós já estamos na cirurgia, nós estamos uma fase acima. Então, os conceitos, só que aquele negócio, todo o conhecimento que vocês tiveram lá para trás, antes de hoje, de ontem para trás, não pode se perder. Tem que estar aqui, tá?
Então, estudem. As interações medicamentosas, né, com anticoagulantes ali. Então, eu tenho um efeito anticoagulante muito grande, tem que tomar cuidado. E os pacientes relatam aqui, às vezes, náusea, vômito e sonolência com o uso desse medicamento, tá? Náuseas e vômitos, principalmente por causa da inibição da COX-1, e sonolência, o efeito analgésico, ele diminui a atividade do organismo e, portanto, pode dar sonolência, tá bom? Dúvidas até aqui? Não. Não. Professor, Diga. Como dá sonolência, quando usa esse medicamento, é bom pedir para alguém acompanhar o paciente? Ele dá, normalmente, o que acontece? Ele não dá sonolência no momento que você prescreveu o medicamento, que o cara tomou o medicamento. Até porque é aquela questão, no consultório, né? Você não vai falar para o paciente tomar o medicamento antes da cirurgia. Então, não, ele vai tomar o medicamento quando ele chegar em casa. Então, não tem problema. Agora, se, por exemplo, o pós-operatório, eu posso voltar a trabalhar, eu estou me sentindo bem, só que eu dirijo, eu sou motorista, eu trabalho operando máquina, aí você tem que tem que avisar esse paciente que ele pode ter sonolência e, portanto, isso pode ser perigoso, tá? Não deve ser usado em crianças, o Toragesic, porque não tem estudos, tá? Não se sabe se tem problema ou não. Beleza? Mais alguma dúvida?